Olá, meu nome é Renan Andrade dos Santos e hoje vou contar para vocês a minha pesquisa em poucas palavras. Entre os anos 2017 e 2020, eu realizei pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul uma pesquisa intitulada Educação para o Desenvolvimento, Tendências e Recomendações a partir da revista Correio Unesco, na linha de pesquisa Políticas, Práticas Institucionais, Exclusão e Inclusão Social, e o meu orientador foi o professor Dr. Fabiano Antônio dos Santos. A minha pesquisa, ela surge de uma das lacunas do meu trabalho de conclusão de curso, em que eu analisei a aprendizagem a partir de documentos internacionais produzidos pelos órgãos multilaterais nas últimas 3 décadas, e eu percebia, essa lacuna surgiu tanto durante a pesquisa quanto posteriormente, de perceber como a Unesco ela ocupava um papel de vanguarda nas recomendações das políticas educacionais no mundo, e principalmente direcionada aos países periféricos. Diante disso, eu cheguei a 3 questões que orientaram a minha pesquisa no programa de pós-graduação. Como a Unesco ela tem operado as suas ações no setor educacional, qual que é o seu modus operandi, se havia um padrão para suas recomendações, e quais tendências, prioridades, recomendações essa organização tinha vinculada a uma elaboração de uma agenda para a educação no mundo nos últimos 30 anos. Então, o meu objetivo geral se configurou como aprender e analisar as principais tendências históricas recomendadas pela Unesco para a educação nos últimos 30 anos. E entre meus objetivos específicos estava compreender a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, tanto do ponto de vista histórico, e perceber como a educação foi ganhando palco de suas recomendações e como essas recomendações estavam vinculadas no contexto econômico e político. Meu referencial teórico ele se configura como um materialismo histórico dialético, e eu utilizo os conceitos principalmente do autor italiano Antonio Gramsci, que me ajuda a compreender meu objeto de estudo e a relação entre ele, que é o organismo multilateral, a Unesco, a educação e a sociedade. E eu utilizo alguns conceitos como Estado ampliado, sociedade civil, consenso e aparelho privado de hegemonia. Minha pesquisa se configura como uma pesquisa com uma abordagem qualitativa de caráter documental e bibliográfico. O meu corpus documental foi a revista Correio Unesco. A gente percebeu que a revista tinha um editorial publicado desde 1948, um ano após a fundação da Unesco. Então ela era uma vitrine que a gente conseguiria acompanhar os acontecimentos históricos, econômicos e políticos relacionados a tudo que a Unesco tem produzido nos seus últimos 70 anos. E essa revista não publica apenas para educação, publica para todos os mandados da Unesco, que são meio ambiente, cultura, direitos humanos, patrimônio histórico. E a gente conseguiu dividir os editoriais em um corpus primário e um corpus secundário. O corpus secundário ele se configura como as revistas de editoriais especiais. A gente percebeu na nossa investigação que a revista Correio Unesco publica periódicos especiais que compilam todas as ações da organização realizadas nos últimos 10 anos e o que ela tinha como perspectiva para os próximos 10. Então a gente selecionou esses 7 periódicos e conseguiu perceber a instituição, tanto como ela foi se constituindo ao longo de 70 anos e como a educação foi tomando espaço dentro do estratégico dentro de suas recomendações. E o nosso corpus primário, a gente selecionou, fez um recorte a partir de 1990 das revistas apenas direcionadas à educação, porque a gente considera que a partir de 1990 se formula uma agenda para educação, guiada principalmente pela Unesco, mas também por outros órgãos multilaterais, e que quando a educação ganha palco estratégico dentro das recomendações da própria Unesco. Então, a gente selecionou 6 periódicos de 1990 a 2019 que se direcionam apenas à educação. Os resultados da nossa pesquisa foi a gente conseguir perceber dentro do discurso da instituição, na revista, uma concepção de educação
A gente conseguiu dividir a instituição em 3 momentos. Um período de expansão, um período de preparação e um período de consolidação, e que foi revelando como a educação foi ganhando espaço em cada fase dessas que eu citei e como ela se tornou um espaço estratégico do ponto de vista estrutural para a Unesco. Além disso, a gente percebeu que a Unesco ela trazia em si uma linguagem baseada em casos exitosos, que visava construir um ideal de aceitação em qualquer contexto. Ela trazia um caso em específico que deu certo em um país periférico, uma ação, e isso disseminava a ideia que ela poderia ser adotada em qualquer contexto e que todas as suas ações davam certo. E a gente percebeu que relacionada às suas recomendações para a educação se relacionavam em 2 perspectivas nas revistas. Uma, vinculando a educação ao contexto neoliberal de terceira via, responsabilizando todos pela educação, e outro, de uma educação para o progresso, em que a educação seria o caminho para a redução da pobreza. Por fim, a gente percebeu que a revista é mais uma ferramenta e um veículo de disseminação de consensos da organização que reforça a perpetuação do Estado neoliberal, da sua lógica de sociabilidade por meio da educação. É isso. Obrigado.